Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos então falar sobre os resíduos sólidos gerados no tratamento de águas residuárias, que aí isso aqui vai estar incluindo lodos e outros resíduos sólidos, tratamento de lodos em si. Muito bem, gente. Para começar, né, vamos primeiro retomar aqui, ter em mente aí, quais que são os materiais sólidos, né, que são gerados no tratamento de efluentes. Lembrando, né, a gente tem lá uma água residuária, a gente vai ter as transformações, aí entra Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se transforma, nada se destrói, tudo se transforma. Então, você tem materiais ali e aí você vai ter o balanço ali, então vai ter as coisas, os poluentes saem, né, e vão sair de alguma forma lá, ou sei lá, vão virar caso aí de matéria orgânica, aí, por exemplo, virando CO2 e metano, né, que vai para a atmosfera, beleza? Quer dizer, no caso do metano não nem tanto assim, né? Mas, enfim. E o caso aqui de outros materiais aí, plásticos, cabelo, enfim, que vai gerar um resíduo sólido. Isso aqui também vai ter que dar uma disposição, né? Então, a gente vai ter, é inevitável que a gente vai ter resíduos sólidos gerados no tratamento de efluentes. A gente pegando aqui pela ordem, primeiro a gente tem o preliminar, né? Então a gente vai ter o que? Matéria do gradeamento ali, né? Então eu estava falando cabelo, né? Um monte de plástico e por aí vai, né? Esse material vai ficar tudo retido no gradeamento, vai gerar um sólido, um resíduo sólido. Depois, na sequência, tem as caixas de areia, né? Também vai ter o material retirado. Além disso tudo, tem a parte ali, né? Se tiver decantador primário, então você vai ter aqui lodo de decantadores primários, isso aqui é tudo sedimentado, né? Aí, em tratamentos aeróbios, por exemplo, aí, lodos ativados, né, o filtro biológico percolador, você vai ter os decantadores secundários, os clarificadores, né, que vai gerar lá um lodo, né? Ou se você tiver um tratamento anaeróbio, você também, o próprio tratamento anaeróbio vai ter a parte de lodo de excesso. Isso aqui tudo a gente está falando, esses três aqui, de material sedimentado, mas ainda a gente tem material flotante, né, que é a escuma. Então, que aí remove também, sai também de decantadores primários, secundários e tratamentos anaeróbios. Bom, vamos falar um pouco de aspectos qualitativos e quantitativos aí, né? Estava falando aqui da escuma, né? A escuma lá vai ter muitos materiais de menor densidade que a da água, então a gente vai estar encontrando óleos, graxas, óleos vegetais, gorduras, sabões, além de cabelos e outros materiais aí com densidade menor que a da água. No lodo primário, por sua vez, a gente vai ter um lodo que vai ter uma cor geralmente cinza, vai ser bem pegajoso, né? Vai ter um odor bem desagradável, né? Mas que, enfim, ele pode ser digerido ali, né? Pode sofrer aqui degradação. Você tem um lodo gerado na precipitação química, que aí você vai ter que combinar com sais metálicos, a sua cor vai depender do material que você utiliza lá como coagulante, mas geralmente vai ser uma cor que tende a ir para o escuro, né? Mas se você tiver aqui, por exemplo, o ferro lá vai ser mais para vermelha. Se você usar cal ali, por exemplo, vai ter uma cor cinza marrom. Isso aqui depende aqui da ação química. Ele vai ser assim pegajoso, né? Se você tiver hidróxido de ferro alumínio, ele vai ser meio gelatinoso, né? E enfim, tem outros detalhes mais aqui, né? Que depois eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma aqui, tem o próprio PDF aqui da aula, né? Bom, aí a gente tem o lodo ativado, né, que é o lodo que tem uma característica bem floculenta, a coloração marrom, né? Ele pode até ter uma coloração mais marrom, um marrom mais escuro, mas aí já é indício de que ele está indo ali para a gente está tendo um predomínio de respiração endógena, né? Então, tornando que séptico. E se a gente tiver uma coloração mais clara lá, geralmente a gente vai ter o problema de bulk, né? Então, um crescimento exagerado até das filamentosas. Enfim, em condições adequadas ele não vai ter o odor desagradável, mas se você deixar um tempo ali ele parado ali, ele vai começar a se degradar e aí vai exibir o desagradável, por isso que ele precisa passar inclusive pela estabilização.
Aí a gente vai ter o lodo de filtros percoladores, também vai ter uma coloração marronzada, né? Vai ter um aspecto floculento, né? E nesse caso aqui, ele pode eventualmente ter presença de vermes, né? Que aí está relacionado com o problema lá de formação de crescimento de moscas, né? Mas aí no caso, quando você tem esses vermes, aí ele pode ser, quer dizer, não só as moscas, mas enfim, outras coisas mais. Mas enfim, ele pode se tornar inofensivo tão rapidamente ali, porque aí esses vermes aí auxiliam a digerir ali, acabam se alimentando até do próprio material do lodo, né? E em relação à digestão dele, né, digestão bem fácil aqui também. Aí a gente vai ter aqui biosólidos digeridos aerobicamente. São sólidos que vão passar pela digestão aeróbica com oxigênio. Com adição de oxigênio vai ter cor marrom escura, aparência floculenta, odor não ofensivo, né? E consegue ser desaguados aí facilmente, por exemplo, em leitos de secagem. E aqui o último, né, os biosólidos digeridos anaerobicamente, ou seja, na ausência de oxigênio. Então esses aí vai ter uma cor marrom escura para preto, né? Quantidade significativa de gás, que é o metano, o biogás sendo gerado, né? Quando completamente digeridos não são ofensivos, vai ter só aquele odor similar a uma borracha queimada ou cera. Isso quando o processo está estável, né? E está completo a digestão anaeróbica. Bom, gente, aqui algumas características dos lodos, né? Função aqui, né, de lodo. Então a gente vai ter algumas características que nem, por exemplo, razão SVST, sólidos voláteis, sólidos totais, né? Lembrando, sólidos voláteis, né, aquele aí que se passa pela mufa a mais de 450, 550 graus Celsius, volatiliza o que sobrar, enfim, o que é volatilizado é os sólidos voláteis. Sólidos totais é o total, né? Enfim, é o que você tem de sólidos após a evaporação da água. A gente tem, usualmente, utilizado como uma forma indireta de avaliar biomassa ou material sujeito à degradação relacionado com sólidos voláteis. Né? Assim 100%, né? Mas é uma medida indireta lá que a gente costuma associar. Né? Então, a gente vai ter que, por exemplo, se você tiver um lodo com uma relação SV-ST mais alta, ele tem mais material para ser biodegradado. Em relação a SV-ST mais baixa, menos materiais para ser degradados, ou seja, né, vai ser um lodo que está estabilizado, né, ou seja, menos materiais para ser degradados. Então vamos pegar aí um lodo primário, né, ou lodo aeróbio também, né. Olha aqui, lodo ativado convencional, né, não de aeração prolongada. A gente vai ter 0,75 a 0,80. Agora vamos ver um lodo anaeróbio. Ó, 0,55 a 0,60, bem mais baixo. Ou vamos pegar aqui o lodo ativado de aeração prolongada, também que é um lodo que passa por respiração endógena. 0,65 a 0,70. Vocês estão vendo? A gente vai tendo valores mais baixos quando sistemas que o lodo está mais estabilizado. Outra coisa importante aqui, porcentagem de sólidos secos, né? Então, ou seja, né, quanto tem de sólidos em relação à água. Então, a gente vai ver lá um lodo anaeróbio 3 a 6%, um lodo primário 2 a 6%. Olha aqui, ó, um lodo ativado, lodo secundário aeróbio, de lodo ativado convencional 0,6 a 1, é bem baixo, inclusive, né, por isso que a gente vê dificuldade ali, né, para sedimentar aqueles lodos, aqueles flocos, né. Vamos pegar aqui lodos, ó, lodo adensado 3 a 8%. O densamento é uma das etapas que a gente tem para remover a água, né? Então ele vai remover um pouco, né? Passa de 3 a 8%. Aí você tem aqui lodo desidratado. Desidratação é outro processo que vai remover mais água ainda, né? Aqui a gente passa para 20 a 40%. E inclusive esse lodo desidratado é o que vai para o aterro sanitário. Então vocês podem ver, ainda tem bastante água nesse lodo que vai, né? É transportado bastante água. Bom, aí a gente tem essas gravidades sólidos, né, ou densidade do lodo, né? E a gente vai vendo também, né, que no caso de lodos floculentos, né, mais próximo da água, né? Então, ó, lodo ativado, né, 1001, aeração prolongada também 1002, lodo desidratado 1050, 1100, então ele está mais
uma densidade maior, né? O próprio lodo anaeróbio, 1010 a 1020, né? Então, tem algumas características para vocês entenderem o comportamento também desses lodos nos processos físicos de separação, né? Aqui, gente, aí são as coisas que também relacionado com os sistemas de tratamento, né? Que a gente já viu aqui nos outros vídeos, né? Então, vendo as características aí de lodo produzido, né? Aqui, por exemplo, em quilos de sólido suspenso por quilo de DQO aplicado. Então, no sistema de tratamento primário, enfim, sistema de lagoa de estabilização, aí você tem que os valores de quilos de sólido suspensos por DQO aplicada que são produzidos, ou seja, para vocês terem uma estimativa, né? Isso tudo lógico, né? Para tratamento de esgoto doméstico. O valor é para esgoto doméstico. Se for outro tipo de efluente industrial, aí vocês tem que caçar algum outro levantamento aí que talvez relacione esses valores. Se existir. Senão vocês vão ter que levantar. Mas enfim, tem aqui os valores aqui, enfim, tem o ASB, né, tem o lodo ativado, né, valores. Temos aqui também de novo, né, os teores de sólidos secos, né, que a gente já tinha visto lá no anterior, né, então vai tendo aquelas relações como a gente tinha dito, né. Então, ó, lodos ativados aí, cadê? Ereção prolongada, 0,8 a 1,2, né? Todo o ASB, né, aeróbio, 3 a 4%, né? Então, enfim, quantidade de lodo, então, aqui já em grama de sólido suspenso por habitante por dia, né? Então, relacionando também em relação aos habitantes que a ET está atendendo, né? O volume de lodo que é gerado também em litros por habitante por dia. Então, isso aqui também para sistemas de tratamento de esgotos domésticos. Outra coisa que é importante aqui, como eu tinha dito, a gente tem a questão lá do balanço de massa, né, das transformações, né? Então, a gente vai ter diversos contaminantes, a gente tinha falado assim de matéria orgânica, né? A gente já viu aqui nas aulas também do nitrogênio, já falamos aqui do fósforo também, né? Então, o nitrogênio ali, tiver toda a transformação, ele vai para gás, né? Fósforo, ele vai precipitado, né? Então ele vai acabar chegando no lodo, inclusive, né? Mas não é só isso que a gente vai ter, né? A gente pode ter aqui, ó, vocês estão vendo aqui, a gente pode ter metais, a gente pode ter cádmio, cobre, zinco, níquel, mercúrio, cromo, chumbo, arsênico, selênio, né? A gente também pode ter resíduos de compostos orgânicos, então detergente doméstico é o LAS, LAS aí, né? Que está presente um monte de produtos de limpeza, vocês vão ver lá o quilbenzeno linear sulfonado, está no rótulo de muitos produtos aí. Isso aí chega como resíduo lá no tratamento, enfim, tolueno, tiobenzeno, fenóis, PAH, tricloreteno, né? Agrotóxicos, quem está chegando, né, gente? Isso tudo, se o tratamento não transforma ele, eles acabam chegando, então, acabam se encontrando sedimentados no meio do lodo. E além disso tudo, também a gente pode ter os organismos patogênicos. Então a gente pode ter vários contaminantes aí nesse lodo. Inclusive, né, são esses contaminantes que muitas vezes limitam o uso como fertilizante agrícola de um lodo de origem de esgoto, né? Se tiver em condições aqui controladas aí e tudo mais, menos tá tudo bem, né? Mas a presença em níveis de risco, né, acabam muitas vezes inviabilizando o uso do fertilizante. E aí a gente tem aqui uns valores de concentrações típicas todos, né? Então, a destacar aqui, por exemplo, aqui o cromo, que pode chegar até 1160, né? Quer dizer, já tem valores relatados em 1160, né? Isso aqui diferença do Metcalf Fed. Ferro, né? 299.000. Zinco, 8.550, né? Manganês, 14.900, né? Valores ali. Tem aqui, mas há outro também que às vezes tem um pouco de atenção, ainda mais se você utilizar ele como coagulante, você pode estar encontrando alumínio também.
Bom, tendo em mente aqui essa problemática de contaminantes, aí a gente passa para um próximo passo, que é falar dos tratamentos que são aplicados, né? Eu tinha comentado rápido, vocês viram ali um spoiler ali nas tabelas, né? Desaguamento, né? Que é uma etapa lá para remoção de água, né? Desidratação, né? A gente tem aqui o adensamento também, que reduziu também um pouco de água, reduziu, né? Mas em menor medida do que o desaguamento. De certa forma, a gente também estava falando um pouco de estabilização, que é estabilização para quê? Para, enfim, se tiver algum material que está suscetível a degradação, putrefação, a gente passar por um processo, por exemplo, biológico, esgota ele vira CO2, ele vira metano e tudo bem, né? Mas aí, além desses aqui, né, a gente pode ter também aqui, enfim, eu tenho um condicionamento, né? Isso daqui é fazer uso de condições químicos que vão auxiliar na remoção de água, então para a etapa de desaguamento. E além disso tudo, a gente tem alguns tratamentos em relação à modificação das partículas. Então aí, redução de tamanho, redução de material fibroso, remoção de detritos, peneiramento, né? E aí, finalmente, a parte final, que é transporte e disposição final desses resíduos. Então, como operações preliminares, nem sempre são obrigatórias, mas eventualmente podem ser necessárias aí para lodos aí, ou materiais sólidos. Você pode ter aqui a trituração, que é para reduzir então o tamanho das partículas, né? Peneiramento, então você separar aqui o tamanho de partículas, para as etapas seguintes aí. Então, enfim, uma digestão anaeróbia aí, se tiver materiais aí maiores ali, você passa para trituração, passa pelo peneiramento, que fica retido, então você passa direto para retido, vai direto para aterro, o que passa pela peneira vai para a digestão anaeróbia, por exemplo, digestão anaeróbia. E em relação à disposição final, a gente vai ter, né, alternativas aqui, os aterros sanitários, uso agrícola como fertilizante e a incineração. Então aqui as referências, né? Indicação de leitura, né? O livro ali da coleção do Spelling e o Medical Field, né? Capítulos indicados, né? E é isso, gente. Então nos próximos vídeos.